Quero falar sobre esse tema, meus irmãos. Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua família. Você crê nisso? Crê mesmo? É tão bonito, meu irmão, quando nós temos essa fé. Mas é tão difícil quando as coisas demoram a acontecer. Não é verdade? São problemas que não se resolvem, são situações que se perpetuam, são curas que nunca chegam, são celeumas que são alimentadas diariamente, e aí isso vai roubando a fé de muita gente, vai roubando a alegria, vai roubando a esperança, e vai fazendo com que muitas pessoas, às vezes, deixem de celebrar as bênçãos de Deus, na sua essência, porque ficam envolvidas com esses sentimentos de crer que Deus tem o melhor, mas esse melhor ainda não chegou na sua plenitude da necessidade que às vezes você está precisando. Então, quero ler com você o texto de Atos, capítulo 3, a partir do verso 1, que vai basear a nossa conversa sobre esse tema, que diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Quando Deus faz o melhor na nossa vida, Ele nos tira do lado de fora e nos traz para o lado de dentro. Estar à porta do templo não significa muita coisa. Estar à porta do templo não significa estar no templo. E muitas vezes, meus irmãos, a história desse homem coxo tem se repetido em muitas famílias. O homem que tinha necessidade e que era conduzido por pessoas, e era costume à época dos próprios familiares pegarem os doentes e colocarem na porta do templo, deixarem lá e voltarem no final do dia para pegar. Então ele era levado de um lado para o outro, não tinha muita vontade própria. A Bíblia não diz se isso era uma prática natural dele, a Bíblia não diz se isso era normal, a vida dele, a esmola propriamente, mas o que a Bíblia diz é que houve uma intervenção de Deus na vida de um homem que não tinha muitas escolhas na vida e que foi com um desejo à porta do templo, mas recebeu muito mais do que ele esperava. E nesse contexto, se você virar a página da sua Bíblia para trás, você vai ver o que estava acontecendo. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, você vai ver que há um crescimento exponencial na igreja. A Bíblia diz para nós que 3.000 pessoas foram batizadas. Eles tinham tudo em comum, eles repartiam seus bens, tinham comunhão, tinham alegria,
Tinham tudo, meus irmãos, e eles se fortaleciam. Eles vendiam propriedades, davam aos pobres. Alguns vão dizer que muitos faziam isso porque esperavam que Jesus voltasse na semana seguinte. Eu não acredito nisso. Mas o fato, meus irmãos, é que a Bíblia está dizendo que diariamente eles perseveravam, há uma ação de Deus extraordinária. Então, o templo aqui está sendo um lugar de estouro, um lugar de crescimento tremendo, um lugar onde a igreja está abalando as estruturas daquele lugar. E é normal perceber por que esse homem foi colocado ali. Porque se o desejo dele era esmolar, ali teria muito dinheiro, porque tinha muita gente. Se o desejo dele era se beneficiar da fé de alguém, possivelmente ele conseguiria alguma coisa. Porque normalmente as pessoas que vão ao templo são pessoas piedosas, são pessoas bondosas, não é? E era normal para o judeu a frase, tem misericórdia de mim, ou outra frase em hebraico, se beneficie de mim, porque se você me der uma esmola, Deus vai te abençoar. Então isso era uma cultura deles. Mas a Bíblia está dizendo para nós que ele não recebe o que ele pediu. Ele recebe muito mais, porque a necessidade dele foi alcançada pela visão espiritual dos servos de Deus que tinham ido ao templo adorar a Deus. Ele é curado, ele entra no templo saltando e adorando a Deus, e as pessoas que estão lá dentro ficam assustadas e dizem, mas não é aquele que estava lá fora agora pedindo esmolas? E a Bíblia diz que Cristo então é apresentado e uma grande coisa acontece ali. Essa é uma história repetida na vida de muitas famílias. A história, meu irmão, de um coxo à porta do templo, e não é apenas um milagre, entre tantos milagres que a Bíblia apresenta para nós. É um espelho de uma realidade de muitas famílias. Gente boa em lugar certo, mas paralisada. Paralisada nas suas emoções, paralisada com muitas feridas antigas, paralisada vivendo o mínimo que a vida pode oferecer, paralisada, acostumada com migalhas espirituais. Quantas e quantas famílias têm vivido assim? Quantas e quantas pessoas se acostumaram a esforçar-se por migalhas, quando na verdade a real necessidade precisa ser alcançada pelo Senhor para que haja uma adoração de verdade. E quando eu olho para esse enredo, Atos capítulo 4, verso 22, diz que essa questão na vida desse homem durava 40 anos. Então não era algo normal. Há 40 anos que ele fazia a mesma coisa. Você já ouviu alguma família que tem problemas? E problemas que levam tempos, que nunca foram resolvidos, que quando você conversa, a pessoa fala como se o problema tivesse acontecido hoje, e você fala, mas quando isso aconteceu? Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás ele fez isso, ou ela fez aquilo. São pessoas, meus irmãos, que vivem décadas de dor, décadas de dependência, décadas de expectativas frustradas. E na porta do templo, perto daquele que pode transformar a história, mudar a vida, daquele que tem tudo para mudar a história da nossa vida e ter o melhor para a nossa vida, mas às vezes as coisas não mudam. Quantas e quantas casas hoje se tornaram como aquela porta do templo, um cenário de espera, um cenário, meu irmão, de rotina, onde não há transformação. As coisas se repetem, os problemas são os mesmos, as dores são as mesmas, elas só aumentam. Às vezes, elas são aplacadas pelo amor
que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, e o amor é maior do que qualquer outra coisa, e às vezes o amor vai sustentando, mas as dores vão deixando marcas. E as famílias têm vivido assim. Existe um histórico aqui que precisa ser entendido também. A igreja, ela está sendo consolidada. A igreja, os apóstolos continuam frequentando o templo para orar, para pregar. O Espírito Santo já havia sido derramado lá em Atos 2. Sinais e maravilhas estavam acontecendo e começam a ser evidentes. Isso está causando reboliço naquela sociedade e na vida da igreja. A igreja está crescendo assustadoramente, porque aquele que tem tudo para mudar a história das nossas vidas está, de fato, mudando a história de muitas famílias. É fato também, meu irmão, entender que no ambiente religioso, o templo ainda era o centro da espiritualidade judaica. A porta formosa que o texto fala era um local de grande fluxo, passavam muitas pessoas ali, e era onde os necessitados buscavam ajuda daquelas pessoas que iam cultuar. Então ali não tinha só esse homem coxo, tinham dezenas, talvez centenas deles. Mas a Bíblia chama atenção para ele. Se formos tentar pensar na questão pessoal dele, esse homem coxo também representa aqueles que estão próximos da presença de Deus, mas não conseguem mais experimentar o poder de Deus. Estão perto, estão à porta, estão na porta. Mas o que acontece do lado de dentro não muda em nada a vida deles, porque eles estão do lado de fora. A sua vida gira em torno da rotina, dessa rotina de dependência, do que os outros podem fazer por ele. Dessa rotina de sobrevivência somente. Tem famílias que passam uma vida toda na igreja ou nesse ambiente religioso só querendo sobreviver, só pedindo a Deus força para conseguir chegar. Mas não é isso que Deus sonhou para nós. Não é isso que Deus tem para a sua casa e para a minha casa. Se nós formos olhar no campo pessoal, essa rotina de dependência, que não transforma nunca, ela precisa ser transformada. E eu fico olhando para o texto e tentando pensar nessa aplicação do Deus que tem o melhor para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Eu percebo que Deus não quer apenas nos sustentar com esmolas emocionais ou espirituais. Igreja é um lugar esquisito, irmãos. Igreja é um lugar de gente esquisita. Nós somos esquisitos. Porque igreja é um lugar onde é totalmente diferente das questões que a sociedade impõe. Igreja é um lugar onde todo mundo é igual. Igreja é um lugar onde as pessoas, tem muita gente que só se realiza na igreja. É por isso que na igreja quer falar o tempo todo, quer ser ouvido o tempo todo, quer gritar o tempo todo, porque se realiza aqui, só aqui. Igreja é um lugar esquisito. Mas é nesse lugar esquisito, que nós somos esquisitos e nós fazemos o lugar, que Deus transforma tudo. É para isso que Deus criou a igreja, para ser um hospital onde os esquisitos se transformam, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus e pela graça de Deus. Mas Deus não quer apenas nos sustentar com migalhas emocionais. Deus não quer apenas nos sustentar, meus irmãos, com esmolas emocionais ou espirituais somente. Ele quer transformar radicalmente a nossa vida e a nossa família. E Ele tem poder para isso, amém, meus irmãos? Ele quer transformar a nossa vida. Todos nós temos questões espirituais, questões físicas, questões emocionais. O homem precisa ser enxergado holisticamente. Ele não é só espírito, ele é corpo, alma e espírito. O homem tem as suas emoções, ele somatiza as suas dores no corpo. O corpo fala, as nossas ações falam,
o tempo todo. E há uma guerra entre o espiritual e o carnal, entre aquilo que Deus faz e aquilo que o homem faz. E nós ficamos nesse limbo, meu irmão, o tempo todo. Deus não quer nos sustentar com esmolas. Ele pode fazer muito mais. Por isso, nós precisamos entender que Deus não trabalha com esses remendos espirituais. Ele não quer apenas consertar parte da nossa vida, da sua casa. Ele quer fazer nova todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, é novo. Você ainda crê que Deus faz isso? Nós cremos nisso, é por isso que nós somos filhos de Deus. É por isso que nós oramos. É por isso que nós nos reunimos ininterruptamente. É por isso que nós estamos no templo, nas casas. Nós perseveramos na doutrina, meus irmãos. Porque nós cremos que basta uma palavra do Senhor e o milagre acontece. Às vezes leva tempo, mas ele acontece. O desse homem levou 40 anos, mas chegou. Eu não sei quanto tempo o seu está demorando, mas permaneça firme no Senhor, porque o Deus que muda a história da nossa vida, Ele vai fazer a obra. Nós precisamos entender isso. O problema não está em Deus e nunca esteve. O problema está naquilo que nós almejamos. Esse homem coxo, está do lado de fora para ele, valia a pena, desde que ele recebesse uma esmola. Desde que ele recebesse uma esmola. Mas nós temos visto e ouvido que viver de esmola não é bom. Porque esmola não sustenta eternamente ninguém. Esmola não dá dignidade para ninguém. Deus tem muito mais para fazer. E quando eu olho para a Bíblia, tem um texto que também é muito mais profundo e nos faz pensar. Mateus capítulo 9, versículo 16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e o rasgo vai ficar pior. Eu sou filho de costureira, fui dono de confecção durante muitos anos, e eu acho que eu sei por que isso acontece. Porque quando você pega um pano velho, usado, desbotado, e você preenche ele com um pano novo, quando aquele pano esticar ou encolher, ele vai rasgar o pano velho, que não vai ter a mesma força que o pano novo. E é isso que Jesus estava dizendo. Nós não podemos, meus irmãos, é claro que ele está falando em um contexto farisaico, nós não podemos viver de remendos. Nós precisamos que o Senhor faça uma transformação completa. Lave por inteiro, transforme por inteiro, porque senão nós vamos levar 40, 50, 60 anos do lado de fora, sem viver aquilo que Deus tem para nós. Mas o problema não está em Deus. O problema está que muitas vezes nós pedimos a Deus apenas um remendo para que a gente consiga aguentar mais um pouquinho. Um remendo para que a gente consiga uma paz momentânea. Senhor, me dá força para eu aguentar só mais um pouquinho. Eu só quero um remendo quando Deus quer transformar tudo. Eu só quero um remendo quando Deus quer curar a sua enfermidade, você só está pedindo alívio para as suas dores e para a sua crise. Ele quer transformar por completo, meu irmão. Ele quer curar o coração. Ele quer restaurar relacionamentos, Ele quer renovar a sua identidade com Cristo, Ele quer fazer da sua família um testemunho de milagre. Ele pode fazer isso. Você crê nisso, meu irmão? Nós precisamos entender, e Hernandes Dias Lopes tem uma frase que se encaixa aqui perfeitamente. Ele diz que Deus não é costureiro de remendos, Ele é o criador de novas histórias. Deus tem novas histórias para a sua família. Deus tem novas histórias para a nossa vida. Se nós não acreditarmos nisso, nós vamos nos acostumar. Nós vamos nos acostumar com as esmolas, achando que é Deus que está nos dando, quando na verdade Deus quer nos dar muito mais.
Por isso que eu entendo quando Pedro disse para ele, quando ele pede uma esmola, Pedro com autoridade diz assim: olha para mim. Pedro não dá esmola. Ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho é melhor do que isso. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Porque o homem de Deus conhece as verdadeiras necessidades de uma família. Pedro olhou para aquele homem e viu que ele não precisava de esmola, ele precisava de cura. Nós vivemos numa sociedade que está acostumada com essas questões, pela política e por tantas outras coisas que envolvem a nossa vida como sociedade. E nós, sem perceber, somos educados a achar que com Deus funciona assim. Deus não é Deus de esmolas, Deus é Deus de cura completa. Deus é Deus de transformação completa. Deus é Deus de graça completa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas têm que passar, senão não é novo. E quando eu olho para esse texto, meu irmão, algumas verdades me vêm à mente, para que a gente pense nisso. A primeira delas é que Deus, Ele sempre nos oferece uma ajuda de verdade. Deus não vai ficar aguçando o nosso ego. Deus não faz cosquinha no ego de ninguém. Deus nos oferece uma ajuda de verdade. Esse homem, ele era ajudado por pessoas. Diz a Bíblia que ele era levado e as pessoas o colocavam na porta do templo. E ele era carregado todos os dias. Então tinha gente que possivelmente ou se aproveitava dele, ou tinha boa intenção de fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que ele dependia de ajudas temporárias. Mas essas ajudas temporárias nunca trouxeram cura para ele. Nunca. Há 40 anos que ele vivia das mesmas dores. Que ele dependia talvez das mesmas pessoas. Dependia dos outros para viver, mas não andava com as próprias pernas. Da mesma forma, meu irmão, há famílias hoje que são sustentadas por hábitos religiosos somente, mas não têm vida espiritual nenhuma. São sustentadas por conselhos de amigos, mas não sabem mais o que é a direção de Deus. São sustentadas por recursos humanos, mas não sabem mais o que é a intervenção de Deus. Muitas famílias, meus irmãos, vivem hoje ajudadas, mas não são curadas. São sustentadas, mas não são restauradas. São sustentadas por rotinas, por medos, por ajudas humanas, mas ainda estão feridas, ainda estão doentes. Nada que acontece tem mudado a história delas. Isaías 41, há uma promessa. A partir do verso 10, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o seu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Deus está dizendo através do profeta que a ajuda dele é diferente. Ele quer mais do que aliviar a dor. Ele quer mais, meu irmão, do que aguçar o nosso ego. Ele quer levantar, meu irmão, o poder dele, ele quer derramar o poder dele sobre a nossa família e sobre a nossa casa. Ele quer ser o sustento real da nossa vida, da nossa casa, não apenas carregar, mas levantar a nossa família. Não apenas aliviar a nossa dor, mas transformar a nossa história. Deus nos ajuda de uma forma diferente e nos oferece uma ajuda de verdade. Outra questão que eu percebo é que Deus também age além das nossas expectativas. Nós vimos aqui, a partir do verso 3, que quando ele vê Pedro e João, ele logo pede esmola, mas Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele pede uma esmola,
esperando receber uma esmola, quando na verdade Deus queria dar mais para ele. Ele espera o mínimo, Deus queria dar mais, Deus tinha o máximo. E a Bíblia fala sobre isso, Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós acreditamos nisso? Deus tem poder para fazer o melhor para a nossa vida, mas por que é tão difícil viver isso? Porque o problema não está em Deus, o problema está nas nossas expectativas, na nossa maneira de encarar isso. Muitas famílias se acostumaram, meus irmãos, a orar por paz momentânea, a orar por um emprego somente que dê para pagar as contas, a orar somente para que os filhos se comportem bem, quando Deus quer mais. Deus quer libertar, Deus quer restaurar os lares quebrados, Deus quer curar feridas antigas, Deus quer transformar corações. O homem esperava uma esmola e Deus tinha um milagre para oferecer para ele. O que você tem esperado de Deus? O que você tem pedido para Deus? A expectativa dele estava em moedas, quando Deus tinha mais. E muitas famílias têm vivido isso, têm orado por alívio, mas Deus quer libertar essas famílias. Quem sabe chegou o tempo de Deus para que você encare isso. Russell Shedd diz que não há limite de oração para as dores. Nós temos que orar com base no poder de Deus. Nós não temos que orar com base nas nossas dores. Nós temos que aprender a orar com base no poder de Deus. E às vezes nós nos esquecemos disso. Esquecemos porque as dores vão sugando as forças. As dores vão roubando as esperanças. As dores vão nos fazendo acostumar e amoldar, às vezes, um jeito de viver para que as coisas sigam. Quando, na verdade, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a nossa vida. Se nós estivermos orando por migalhas, nós precisamos saber que Deus deseja entregar um banquete de graça para nós. A Bíblia diz que há uma mesa preparada. Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós não podemos limitar, meus irmãos, a nossa fé àquilo que parece possível. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Nós somos o povo do sobrenatural, meus irmãos. Nós somos o povo do mar que se abre. Nós somos o povo da carne fresca no deserto. Nós somos o povo do milagre. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós agimos e nós vivemos como se a igreja não fosse mais parte desse reino. E como se a nossa família não fosse mais a família onde Deus ordena a sua graça. E nos acostumamos com as moedas do lado de fora. Outra questão que me chama a atenção à luz desse texto, que Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua família, é também que Deus, Ele não supre qualquer necessidade, Ele supre as verdadeiras necessidades. Eu disse que igreja é um lugar esquisito, igreja tem de tudo. Igreja tem gente curada, tem gente doente, igreja tem neurótico, igreja tem gente santa, igreja tem tudo. Igreja é um lugar esquisito, onde as pessoas se realizam, onde é um negócio, irmãos, é uma festa, só Deus mesmo para pensar a igreja. É uma festa. E eu fico pensando, meus irmãos, que nesse aglomerado de emoções que nós somos, imagina Deus olhando para nós que ora queremos uma coisa, ora queremos outra. Ora somos de um jeito e ora somos de outro.
Charles Spurgeon diz que a incredulidade tem mais cores do que o camaleão. Você conhece o crente que muda de cor de acordo com o ambiente? É mais ou menos isso que ele está falando. Tem gente que muda de cor o tempo todo. Está aqui é de um jeito, está ali é de outro jeito, está aqui é de outro jeito. Muda de cor. Mas Deus não é assim, porque Ele nos conhece do jeito que nós somos. Não adianta, eu posso botar um blazer, eu posso estar de camisa, eu posso estar de camiseta, eu posso pintar o rosto, eu posso fazer o cabelo. Deus conhece o meu coração. Ele sabe a essência da minha vida, da sua vida. Ele conhece se nós estamos pedindo esmolas ou se nós estamos aguardando a manifestação da sua graça. Ele sabe se nós estamos batendo para que a porta se abra ou se nós estamos deixando a vida levar, como o Zeca Pagodinho me ensinou, uma geração toda aqui do país. Meus irmãos, Deus supre as verdadeiras necessidades. Pedro não deu aquilo que o homem pediu, mas deu aquilo que ele precisava. O que a sua família precisa? O que a nossa família precisa deve estar como prioridade nas nossas orações. Se você não tem orado por isso, é porque até você já entregou os pontos. Se você não tem orado por aquilo que você sabe que a sua família precisa, é porque nem você acredita mais. E meus irmãos, a cura desse homem acontece. Diz a Bíblia que Pedro estende a sua mão, segura nele, ajuda ele a levantar, os pés se firmam, os tornozelos, e ele fica de pé, começa a andar, e depois entra no templo, adorando a Deus. É progressivo. Ele olha para Pedro com atenção, diz a Bíblia que ele estende a mão, depois ele é levantado, depois ele anda e depois ele adora. Às vezes nós não sabemos lidar com os processos, com a maneira que Deus se manifesta. Por quê? Porque não damos atenção devida. Tudo que não começa com atenção não termina com adoração. Não termina. Às vezes nós falamos, mas a minha família tem uma necessidade, eu tenho uma necessidade. Isso nunca acontece. Eu não tenho dinheiro para isso. Não, dinheiro você tem, você bota no lugar errado. É porque aquilo não é uma prioridade para você. Se fosse, você não faria outra coisa até que você resolvesse aquilo. Não é prioridade. A nossa vida é assim, nós burlamos o tempo todo. Nós fantasiamos o tempo todo. Uma vida, meu irmão, que às vezes não é a realidade. Tudo que Deus faz é progressivo, mas precisa começar com o nosso olhar atento, porque se não houver atenção devida àquilo que Deus faz, não vai ter adoração. E a Bíblia fala sobre isso, Filipenses 4,19, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades. Nessa versão diz, tudo aquilo que vocês precisam. Deus, volta a dizer aos irmãos, supre qualquer necessidade. Ele supre as verdadeiras necessidades, porque Ele sabe. Deus age em processos, e o milagre de Deus sempre vai levar à adoração, sempre. Ele poderia ter levantado e ido para casa. Olha, família, o que aconteceu? Mas eu fico imaginando, há 40 anos que talvez ele quisesse entrar no templo e não podia. Por isso que eu disse que eu não acredito que ele estava ali só para pedir esmola. Porque ele poderia ter ido para casa, olha minha esposa, meu filho, olha vocês que me humilharam esse tempo todo, eu estou curado. Não, a primeira coisa que ele faz é entrar no templo e adorar a Deus. Deus que nós servimos, irmãos, Ele vê além da superfície.
Ele conhece as feridas escondidas, os traumas antigos, os pecados silenciosos. Ele sabe de tudo e Ele está pronto para curar isso tudo. Ele sempre está pronto para passar o sangue dele sobre as nossas feridas. O bálsamo de Gileade sobre as nossas dores. Ele sempre está pronto, meus irmãos, a nos ajudar a viver o melhor que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Mas quais são as nossas expectativas? Quais são as suas? Quais são as minhas? Ou nós vamos aceitar uma vida sem o melhor de Deus, ou nós vamos fantasiar uma vida que Deus não sonhou para nós. Quero concluir dizendo o seguinte: o que mudou a vida dele? Foi o poder de Deus, mas foi a resposta de fé que ele teve diante do poder de Deus. Foi a resposta de fé. Você já teve alguém que pediu esmola ou dinheiro para você? E você sabe que existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que estão em situação de rua, porque perderam tudo e caíram naquela situação por uma escolha da vida, estão em processo. Existem pessoas que estão por causa da droga, existem pessoas... Então, é uma gama de situações. Nem todo mundo está ali pela mesma questão. E existem pessoas que reagem de forma diferente. Quando você diz não para alguém que pede dinheiro, tem gente que fica agressiva. Tem gente que não aceita o não como resposta. Em Luxemburgo, estávamos eu e Janine, no centro de Luxemburgo andando, veio um morador de rua, chique lá de Luxemburgo, né? E começou a falar conosco em francês, pedindo dinheiro. Eu falei, não, nós não falamos francês. Aí ele, inglês? Aí pediu dinheiro em inglês. Aí eu falei, inglês? Aí ele, português? Pediu em português. Eu falei, mas meu Deus, é chique demais. Pediu dinheiro em 3 idiomas. Mas eu já tive situações que a pessoa pediu, eu falei, não, quase me bateu. Imagina aqui, um homem que está há 40 anos pedindo. Olha para Pedro, a igreja está ali, Pedro e João não estavam sozinhos. Tinha mais de 3.000 pessoas, tinha uma multidão. Se os batizados foram 3.000, imagina os congregados. Era uma multidão. Então tinha gente olhando. Tinha gente olhando. E ele esperava que eles fossem piedosos. E Pedro falou assim, eu não tenho. Imagina. Mas eu tenho coisa melhor. Levanta e anda. O problema muitas vezes, meus irmãos, é que nós esquecemos que o nosso Deus sempre tem coisa melhor. Quando Ele diz não, é porque Ele tem coisa melhor. Porque Ele nos ama. Ele olha com atenção, Ele levanta, Ele estende as mãos, Ele louva a Deus no templo. E o que me chama a atenção é que Ele para de viver de esmola. E Ele agora passa a viver em adoração. Porque quem vive de esmola não tem tempo para adorar. Só murmura. Só reclama que o dinheiro não dá. Que a vida está ruim. Que as coisas estão ruins. Só murmura. Mas quem adora, confia na misericórdia de Deus e na provisão de Deus. E a Bíblia diz, está claro aqui no texto, que Ele não volta mais para a porta. Ele não volta mais. Agora Ele entra no templo e adora. E essa é a vontade de Deus para a sua família, para a minha família. Que nós saiamos da rotina de dependência. Que a nossa casa pare de viver de esmolas emocionais e passe a viver do milagre da graça, do poder que há no nome de Jesus e dos milagres que Deus tem para o povo dele.
Que nós possamos parar de esperar o mínimo de Deus e começar a experimentar o melhor de Deus. Deus quer trazer salvação para a sua casa. Deus quer salvar os nossos filhos. Deus quer dar alegria no casamento. Deus fez isso tudo, senão para que Deus criou isso tudo? Deus não quer apenas nos sustentar com esmolas emocionais e espirituais. Ele quer transformar radicalmente a nossa vida e a nossa família. Porque, irmãos, ir ao centro, ao lugar certo, com a transformação certa, é o segredo para a saúde familiar. Não adianta ir ao lugar certo com a transformação errada. Não adianta estar nem aqui, se o desejo do seu coração for esmolar. Não adianta. Eu queria que você pensasse em algumas coisas. Primeiro, a sua família tem pedido alguma esmola para Deus? Ou tem dependido da graça bendita do Senhor? Você aprendeu a clamar pelo milagre de Deus? Você ainda acredita que basta uma palavra do Senhor e as portas do céu se abrem? Você acredita que as bênçãos de Deus enriquecem, não acrescenta dores, que Deus abençoa os seus filhos, Ele é um justo juiz? Você crê nisso ou você continua esmolando diante do Senhor com as suas murmurações? A sua família está na porta do templo ou está do lado de dentro do templo louvando a Deus? Todo mundo está louvando, bendizendo ao Senhor, ou tem alguém do lado de fora? Sua família se contenta com remendos? Você já se acostumou com os remendos? Ou você tem buscado a restauração completa para a sua casa? Existe alguma coisa que Deus precisa fazer? Existe alguma coisa que você precisa que Deus faça? Por que você parou de orar por isso? Por que você desistiu? Por que você aceitou? Nós merecemos aquilo que aceitamos. Nós precisamos, irmãos, entender que assim como Deus surpreendeu esse homem, Ele pode surpreender a cada um de nós. Amém? Porque Ele conhece as nossas reais necessidades, contempla todas elas, e Ele tem muito mais daquilo que nós achamos que precisamos, daquilo que nós achamos que é suficiente. Deus vai nos surpreender com coisas muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sonhamos, porque é assim que Ele faz com seus filhos. Amém? Vamos orar pela nossa família?